nos desse este dia maravilhoso, esta manhã, que mais uma vez vamos aprender da Tua Palavra, Senhor. Por isso, Pai, nos ensina através deste Teu servo que veio aqui ministrar nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. Então, que nesta manhã o Senhor fale conosco, fale com cada um que está aqui, fale com aquele meu Pai querido que está em casa, que não pôde adentrar na Tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Jesus. É isto que te peço e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Também a todos quanto estão ali na live, ouvindo e vendo essa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Estávamos ali vendo ali a mãe dos dedos de Davi. E o que aconteceu com ela foi que ela foi para casa. Ela foi embora para casa dela. Porque as pessoas às vezes não entendem uma coisa. Que nós viemos para cá para um determinado tempo para ver se nós merecemos ir de volta para casa. Então certamente ela cumpriu com o ministério dela, certamente ela estava comprometida com a palavra de Deus, tanto é que Deus chegou a hora dela e Deus recolheu ela. E uma coisa, meus amados, nós temos que prestar atenção. Comprometidos com a palavra de Deus, não é da boca para fora só. Não, é com a vida. É com a vida. Em toda a maneira que a pessoa vive, ela tem que estar comprometida com a palavra de Deus. Por quê? De uma hora ou de outra, ela vai precisar, de repente, para outra pessoa, citar alguma coisa da Bíblia para essa pessoa. Ontem me ligou uma irmã de uma igreja aqui próxima aqui ao cemitério, e ela estava dizendo que o pastor ungiu um vidrinho de óleo assim para cada um membro, e depois mandou cada um comprar 1 litro e derramar aquele vidrinho dentro do litro para ele derramar pela casa. E fora as águas. Aí eu disse para ela assim, presta bem atenção no que tu está fazendo. Eu disse, eu vou te falar, nós não temos costumes, de sair assim ungido, assim, como se o óleo fosse uma simples coisa. Não. A nossa palavra, a palavra que nós lemos diz que quando estiver alguém enfermo, doente, chame o presbítero, unja com óleo, a oração da fé, o curará, e se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. Eu disse para ela assim, tu procura fazer as coisas por dentro da palavra de Deus. Aí ela foi ciente porque ela disse assim, eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia Sagrada e estudar ela. Eu disse, estuda. Eu disse para ela, alguma coisa que tu não entender, se tu quiser que eu te ajude, vem aqui em casa. E por dentro da Bíblia Sagrada, eu posso dizer para ti, para que tu não perca o teu tempo, de repente perde até a salvação. Que são coisas, são muita heresia, muita coisa, mas o que essa lição vai falar, né? De coisa de heresia, de uma porção de coisas que nós vamos chegar lá depois. O comentário dessa lição, ela diz assim, o tópico diz assim primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade, tá? Nós temos que afirmar essa autoridade, mostrar o zelo pela boa doutrina que nós aprendemos errado. Nós aprendemos errado. Para nós, a doutrina era o quê? Cabelo comprido, saia longa, né? Enquanto que a Bíblia diz que seja um traje modesto. Entende? E nós meio que se perdemos no caminho. Porque nós somos ensinados de uma forma. Não que eu vou dizer que isso seja errado. Não. Mas a verdadeira doutrina, o que é? É ensinar uma pessoa a não mentir,
é ensinar uma pessoa a não ter ciúme, é ensinar uma pessoa a não falar da vida dos outros, é fazer a pessoa se comportar vencendo ela mesma. Porque se nós não conseguirmos vencer nós mesmos, não tem como nós conseguir convencer uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa que nós vamos tentar convencer vai olhar para nós. Vai olhar. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai olhar para a nossa vida. Não tem outra. Ela não tem um ponto de referência. Ela tem a Bíblia que nós vamos citar para ela. Mas ela vai olhar para nós. Ela vai olhar para o pastor da igreja, ela vai olhar para os membros da igreja, ela vai olhar para os irmãos, tudo. Ela tem que ter uma base para ela, porque ela quer mudar de uma posição. Ela quer sair lá do mundão dela, ela quer sair dos bailes, ela quer sair da prostituição, ela quer sair das drogas, mas ela quer encontrar uma coisa diferente. E aqui para nós temos essa diferença em nós. Nós temos essa diferença. E nós, porque a nossa intuição, a intuição de Deus pela palavra, é mudar o homem de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não. É de dentro para fora. Transformando o interior. O exterior quer fazer questão de mostrar o que aprendeu. Entende? Quando eu aceitei Jesus, o que eu queria mostrar para os outros lá fora? Que eu não bebia mais. Que eu não precisava mais estar dentro do bar, que eu não precisava mais estar em zona, que eu não precisava estar mais em bailão. Então Deus entrou para dentro e eu expus para fora aquilo que eu tinha vontade. Entende? Sabe qual era o meu pensamento quando eu era católico? Meu pensamento quando eu era católico, eu dizia assim, vocês pensam que eu perdi a missa? Não perdia não. Eu amanhecia bêbado nos bailão, 6 horas eu estava na porta da igreja católica. 6 horas da manhã. Não perdia uma missa, até das 10. Mas a minha vontade, a vontade que eu tinha, é que na sexta-feira santa, olha só o meu pensamento, eu queria jejuar o dia todo. Quer dizer, já era alguma coisa que Deus tinha comigo, né? Porque eu fiz questão. Tu vê que quando eu parei com tudo que os meus amigos começaram, amigos, né, entre aspas, eles chegavam para mim e diziam assim: Tadeu, olha, quando tu recair, o primeiro a fazer o póre contigo vai ter que ser eu, tá? Eles estão esperando até hoje sentado. Entende? Estão esperando até hoje. Por quê? Porque aquilo que entrou dentro de mim, eu dei crédito à palavra. Eu me comprometi com a palavra de Deus. Me comprometi com ela. E é o que tem que acontecer comigo e com você. Se comprometer com a Bíblia. Para alguém olhar em nós e ver que na verdade nós fomos transformados. Comentário aqui diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, ou escritura, como você quer entender. Aqui sola scriptura quer dizer que Martinho usou essa tese para dizer assim, para discernir a palavra. Sola scriptura, ou scriptura, como você quer entender. Somente as escrituras, 5 pilares da reforma protestante, sola scriptura, cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, né? Zwinglio, entre outros. O brado da sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé. Não existe outra coisa a não ser a Bíblia como regra de fé
para a pessoa. É nela que nós acreditamos, por ela ser a palavra de Deus. E é prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos, romanos, têm a Bíblia e a tradição deles. Preste bem atenção. Eles têm a Bíblia e têm a tradição deles. Já aqui, deixa eu ver aqui. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo. Uma Bíblia assim um pouco mais avançada, porque eles acham que nós vamos ficar nessa terra. Aí eu cheguei para um e disse assim, para um deles. Eu disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço com a Jerusalém que desce do céu? Tu quer ficar nessa terra? Eu não quero. O que é que eu faço com a Jerusalém que desce do céu, no capítulo 21 do livro de Apocalipse? Aí eles não tiveram muita saída, mas eles pegam um textinho da Bíblia ali, e ali eles querem tentar colocar sempre nós para baixo ali. A tradução do Novo Mundo. E mais a revista, a Sentinela, os Mormons têm a Bíblia e mais um livro de Mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Eles não têm só a Bíblia como direção. Não. Para eles, qualquer coisa que for feito por eles, por eles próprios, eles seguem. Quer dizer, eles preferem dar ouvido a uma palavra que sai deles próprios do que às vezes uma palavra ditada pelo Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. Então nós continuamos a nossa fé que nós aprendemos. Nós não fugimos da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nossos fundamentos, os pentecostais, ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como movimento que baseia suas crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento, 1 Coríntios 15:8. A nossa fonte de autoridade, ela é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé dos assembleanos de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Está escrito lá em 2 Pedro 1,19. Não somos deístas. Deísta, o que é uma pessoa deísta? Deísta é aquela que diz que tem Deus. Ela é comparada com um Deus que vem por relógio. O relógio é nós, vamos supor. O deísta, ele acha que Deus só vem e vai, ele dá corda no relógio, deu corda em nós e se some, lá e vai. Até se acabou a corda. Isso é deísmo. Agora, o ateísmo é outra coisa diferente. Mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Eles acham, os deístas, que Deus não se envolve com os assuntos humanos. Pelo contrário, Deus se preocupa com cada um de nós. Com cada um de nós. Não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem zelo. Né? Agora aqui, você quer ver uma coisa? Com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá... já li isso aqui, é um relógio que esquece dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano, 11:6, e o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou sua escritura, suas criaturas, e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio do que? Dos dons espirituais. Dos dons. Tem pessoa que tem dom de cura, tem pessoa que ora pelos enfermos, os enfermos são curados.
Não acontece mais isso porque falta comprometimento com a palavra. Não acontece mais milagre nas nossas vidas porque nós esquecemos da igreja do passado, a igreja primitiva lá. Que lá tudo era comum entre eles. Lá, se eu tivesse arroz na mesa, todo mundo tinha que ter. Se eu tivesse o ovo, todo mundo tinha que ter. Se eu tivesse trigo, todo mundo teria que ter. Está diferente de hoje. Farinha é pouco, meu pirão primeiro. Não é assim? Os outros que... Não é assim que as coisas acontecem. Nós temos que pegar a pensar nas outras pessoas, que pode ter pessoa que às vezes não tem o que comer. Agora, principalmente nessa pandemia, tem pessoas, vocês já pensaram, um pai de família, com 3 filhinhos, e a criança pedir uma bolacha, vamos supor assim, uma bolachinha, e ela não ter para oferecer para uma criança? Eu sou sincero, gente, eu criei 6 filhos, mas se um dia meus filhos pedissem qualquer coisa que eu não desse jeito, eu acho que eu era capaz de enlouquecer. E no meu tempo, se tivesse que limpar uma fossa, eu limpava. Se tivesse que cortar uma grama, eu cortava. E eu tinha profissão. Quando Deus fechou as portas da marcenaria para mim, eu fazia qualquer coisa. Fazia qualquer coisa. Se eu tivesse que ir lá no matador pegar um pedaço de bofe, para Fátima fazer numa panela ali, botar uma cebolinha e comer com farinha, eu fazia. Porque eu fui criado, de que forma que eu fui criado? Eu fui criado com o seu Mileco lá dando 15 quilos de farinha por cada 15 dias para nós. Quando nós chegávamos lá para pegar a farinha, tinha um caminhão de cebola pesando. Nós arrancávamos a cebolinha pelas gretas do caminhão e vinha comendo aquela cebola crua com farinha. E não morreu. Entende? Não morreu. Mas temos aqui. Mas quanta gente era bem de vida? Quantos? Inclusive o meu pai. Meu pai, se você for aqui pela Soranja aqui, cada terreno de esquina aí era dele. Onde a Maria mora, o senhor Jaime mora, lá embaixo do BNR, ali onde nós moramos, lá perto do Valdo Silvano, lá tudo era dele. Entende? Só que ele não se preocupou, entende? Em entrar por um caminho reto. O negócio dele era mulher e cachaça. Aí o filho vai puxar o quê? Vai puxar bêbado e vai puxar o lado do pai, né? Ainda bem que Deus teve misericórdia. Amém? Ele está interessado no ser humano. Hebreus, o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Não cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Até aqui. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Aquelas coisinhas mínimas. Aquelas coisinhas que a gente veja assim que não tem... isso aqui Deus não vai estar preocupado. Não, Ele se preocupa. Ele se preocupa por quê? Porque Ele, pelo Espírito Santo, Ele está do nosso lado. Ele está nos acompanhando. Ele está andando com nós nessa terra. Ele está conosco todos os dias. E vai ser o seguinte, é até a consumação dos séculos. A síntese do tópico 1 é: somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para nossa fé e prática. Além de ter que ter fé, tem que ter a prática também. A prática para botar a palavra em ação. Tu ler a Bíblia, ver que aquilo é bom e tu fazer aquilo que é bom. Entende? E ver que aquilo é bom e tu fazer. Eu agradeço muito, sou sincero para vocês. Quando a irmã Maura veio embora para Aranguá, a gente sabe como é que eles chegaram aqui. E eu fui uma pessoa assim que eu nunca me importei de que o que eu tinha não era meu. Entende? Quer dizer, eu plantei uma coisa que hoje só me dá alegria. Se eu precisar de um remédio, a Fátima só liga para o Janguinha, o Edmilson manda comprar, seja o que for,
e leva lá em casa para mim. Mas eu plantei algo de bom. Entende? Eu plantei algo de bom. Alguma coisa eu fiz para hoje ele fazer isso por mim. Eu sou grato a Deus e oro por ele. Esse dia eu falei pro que era sócio do Edmilson. Eu falei para ele que eu agradeço muito por eles. Entende? Porque se nós olhar hoje o preço de um remédio, é uma loucura. O Arlindo tem um remédio que ele paga quase R$300 no remédio. Entende? Agora, quando é que uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, 1.100, tem condições de comprar um remédio de 300? Mas ainda bem que algumas coisas pegam no postinho, né? Mas se tivesse que comprar tudo, não teria condições. Então aqui, esse primeiro tópico aqui, esse tópico apresenta a autoridade das Escrituras. O comentarista menciona o termo latino sola scriptura, que quer dizer somente as Escrituras sagradas. A introduzir o presente tópico, sugerimos que você faça um relato histórico a respeito da importância do evento histórico que ajudou a estabelecer o princípio da sola scriptura. Aqui eles gostariam que o professor falasse a respeito de Martinho Lutero, mas nós sabemos que foi através de Martinho Lutero que o cristianismo chegou, né, no Brasil, chegou através dele, como é que se diz assim, ele está dentro de uma igreja, vamos supor, ele estava dentro de uma igreja católica, vamos dizer assim, e ali ele foi copiando, entende? Com a tradução baseada nessa sola escritura, entende? Por quê? Certamente ele era um homem de Deus e ele via a diferença. É como nós notamos hoje a diferença, né? Ontem estava fazendo propaganda de uma santa ali que ia ter a missa do dízimo, a missa disso, a missa daquilo outro, e para nada serve. Até uma que vai para imobiliários comigo disse assim: seu Tadeu, eu fico às vezes até envergonhado por certas pessoas. Tem pessoa que a gente vai lá buscar o dízimo, quando vejo dentro de lá tem 25 centavos, tem R$1, tem 50 centavos de dízimo. Eu disse: pois é, e eu queria dizer uma coisa para ti, Nazaré. Eu disse: o dinheiro nosso está mais bem guardado quando está na mão de Deus, não na nossa mão, porque na nossa mão nós torremos tudo. O segundo tópico diz assim, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito: ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latino doctrina, ou doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado. De acordo com o seu contexto, quando o texto sagrado expressa o perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica quando há um corpo básico e coerente de ensino cristão. Como os credos, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação, a fonte do conteúdo doutrinário e a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Está lá em 1 Timóteo 4,16 e 2 Timóteo 3,16. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo as palavras profanas. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com a mesma
propósito interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Eu tenho uma Bíblia Sagrada como se ela fosse um rolo. Você pode notar que se você for pregar uma palavra hoje, ela é tão divinamente inspirada pelo Espírito Santo, que hoje você tem revelação daquela palavra, você pega de uma forma. Se passar uma semana, 2 dias, você for pregar aquela mesma palavra, ela parece que se desenrola mais. Deus dá mais entendimento. Mas por que será? Porque às vezes a pessoa está preocupada em buscar mais na palavra, em atentar mais para a palavra, em viver mais a palavra. Por isso que Deus, ele se revela de várias formas. Deixa eu ver aqui o terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: cuidado quanto aos modismos. Deixa eu ver assim, eu acho que eu já li a síntese do tópico 2. Não, eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho. A confissão de fé não é de autoria. Aqui, a nossa confissão de fé, ali no subtópico 3. A nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é autoria particular, não foi cada um que pensou e botou. Não. Cada um pensou uma coisa e escreveu. Não, não é dessa forma. A nossa fé, ela é posta na Escritura Sagrada como ela é e como ela afirma. E então, em conformidade com elas, a nossa declaração de fé ocupa uma extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa e doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, está lá em Mateus, que foram desenvolvidas ao longo da história da igreja. Síntese do tópico 2. A nossa confissão de fé não é de autoria particular para expressar o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Subsídio doutrinário, credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas nas Escrituras, das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças. Seja a nossa confissão de fé, não é de autoria particular, mas expressa a pensamentos e a vida da igreja. Ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que nomeiam a vida da instituição cristã, a Bíblia é a palavra de Deus, é a única autoridade, aqui diz interrante, pode ser interrante mesmo, para a nossa vida. Não é um credo, mas sim uma fonte primária na explicação de Philip Schaff. A Bíblia revela a verdade em forma popular da vida e fato. O credo declara a verdade de forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Entenderam? O credo é para ser confessado e ensinado. A gente creu, a gente ensina. A gente confirma e crê. E ensina. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Declaração de fé, esta das Assembleias de Deus. O terceiro subtópico aqui diz assim, cuidado quanto aos modismos. Agora vamos ver o que é os modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos. O servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros
que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismo, esta palavra traz a ideia de que está na moda. Isso aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Efésios 4,14. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam, em outras palavras. São inúteis e inaprováveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Olha só. Quem é que não se lembra que teve um aí, lá na sede, nós fomos lá, aquilo estava lotado, que dava dente de ouro até para... Teve pessoas lá que passaram vergonha. Eu fiquei com vergonha por elas. O cara chegou assim, falava coisa assim, não, vai arrancar esse dente, vai botar não sei que coisa. O cara falou coisa assim ali para mim é só misericórdia, vergonha. Vergonha do da colina, né? Do carro. Como é que é? Vergonha do da colina, comprou o carro, não pagou. E todo mundo foi. Por que foi? As pessoas iam. Elas queriam ver coisas diferentes. Era um modismo, sabe? Era um modismo. Outra coisa aquele do caicai, do assoprinho de cair, aquilo ali tudo era moda que vinha. Tudo que era moda. Eu fui numa igreja, fui em um casamento. Aí eu estou sentado bem na frente. Fátima do meu lado, a noiva do meu lado. E vamos começar a cerimônia. Os caras pegaram 2 guitarras. Primeiro eles não sei o que eles botaram lá, que eles apertaram num lugar lá, que aquilo ficou virado só em fumaça. Deve ser gelo, deve ser fumaça de gelo aquilo. Mas é gelo seco, né? Quando pega aquela temperatura quente, e fez aquela fumaça. Eu olhei para quem ia casar, eu disse assim: tu cuida desse lugar aqui, isso aí é fogo estranho. Entende? Eu acho que as coisas de Deus, ela tem que estar claras. Eu tenho que estar aqui, ó. Eu estou vendo vocês, o rosto de vocês. Agora estou numa igreja que daqui até ali eu não reconheço ela, porque a fumaça e a luz negra tomou conta de tudo. Não tem nada contra a luz negra. Mas nós cristãos, eu acredito, particularmente, nós não precisamos disso. Porque se for na zona, lá tem. Se for no salão de baile, lá tem. Para não reconhecer, sabe o que eles faziam? Na zona é feita para isso. Para não reconhecer, se o homem é conhecido, se era um homem bem da cidade conhecido, a luz negra servia para esconder o rosto das pessoas. E lá eles ligavam. Lá ninguém via o rosto de outra pessoa. Se dançava ali com aquela mulherada tudo ali, ninguém sabia quem era quem. Era uma bagunça só. Entende? E hoje o que está acontecendo nas igrejas? Isso aí faz parte do modismo. É tipo seitas. Ele tem outro nome que eles dizem, né? Schultz, não sei o que lá, uma coisa arada também. Eu nem sei pronunciar isso. Deixa eu ver aqui onde é que nós temos. Me ajudem aqui, por favor. Terceiro, cuidado quanto aos modismos. Nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismo, esta palavra traz a ideia de que está na moda. Isso aplica também no campo teológico. Olha só a moda que eles inventam. A mãe, quando rasgava uma calça, a mãe lá em casa, primeira coisa que ela ia fazer, eu tenho que dar uma cingidinha nesse rasguinho aqui, para botar, ela tentava procurar um remedinho quase da cor. Se não fosse branquinho, como a calça estava desbotadinha, ela botava até na que boa assim, para ficar branquinho, ou no anil, para aquilo mais ou menos dar na mesma cor. Hoje não. Hoje ele só compra calça rasgada. Tem cabimento um troço desse? Não, aqui para nós, né? Nós temos conversando, temos estudando, temos aprendendo. Agora o camarada vai numa loja, custa comprar uma calça.
né? Uma calça daquela hoje eu não sei se não é a base de R$150, 170, 180. Ele é mais caro que uma comum. É, mais caro que um. Ainda rasgada. Para, né? Aí a minha neta chegou ali, que ganhou um bebezinho agora, ela chegou ali toda rasgada. Eu disse assim, a hora que a tua avó tiver tempo, traz a tua calça aí para nós arrumar ela. Arrumar o quê, vô? Aí está toda rasgada. Traz que parece um maltrapilho, traz que parece um andarilho de rua. É? Não se conhece mais um andarilho. Tudo rasgado, mas não tem lado, né? Não tem lado, é no joelho, é na coxa, é do lado, é tudo quanto é lado. Dizendo, vô, isso aqui é moda. Eu disse, tu tens que se internar. Isso aí é moda. Usar roupa rasgada é moda. Eu disse só para vocês mesmo. Modismo, esta palavra traz a ideia de que está na moda, mas se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina. São os ventos de doutrina. O que o vento faz? Ele vem e volta. Ele vem e vai. Traz aquela moda, que vocês podem notar. Hoje eles inventam calça rasgada, amanhã eles inventam uma camisa de um jeito, outra calça de outro jeito, outra de outro jeito. Eles nunca cessam. Eles nunca cessam com o modismo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, na minha Bíblia diz, que quando o povo do deserto estava lá no deserto, as roupas deles, os calçados, permaneciam os mesmos. Quer dizer, tinha Deus no cuidado da roupa deles ou não tinha? Tinha, do calçado e tudo. Era Deus que cuidava deles. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje cada um quer cuidar de si. Não, eu quero quanto mais rasgada, mais bonito. Quanto mais eu tiver assim, na moda, como eles dizem, quanto mais eu tiver jogada para o vento, para me levar para onde ele quiser, é melhor. É o que diz a lição aqui. Jogada a doutrinas de vento. Para qualquer lado, vai para qualquer lado. Essa palavra traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos doutrinários que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e improveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Aí chegamos lá agora. Do dente de ouro, da unção cai-cai, do sopro santo, né? A febre dos anjos. Vocês notaram? Eu nunca engoli isso. Vocês me perdoam. Se vocês olharem de Apocalipse a Gênesis, você vai notar que os únicos anjos que têm asas são aqueles querubins que estão lá no Santo dos Santos, que com duas asas tapam o rosto, duas, e com duas. Isaías 6. É o único da Bíblia de Apocalipse, a gente que eu vejo ali. Agora a pessoa começava o culto, estava ali, cantava um hino bonito e coisa. Irmãos, olha, tem anjo voando aqui. Para. O anjo, quando vem, se ele vir na igreja, ele vem a serviço de Deus. Ele não vem para estar voando para lá e para cá. Pode entrar dentro da igreja uma andorinha, como já entrava na série lá, entrou andorinha, que já entrou até pardal, voando e coisa assim, mas o anjo voando. O anjo vai perder tempo a vir voando. Ele vem em forma de homem. Claro, em forma de homem, um varão, assentado no carvalho de Ofra. O que é isso? Sentado e olhando para a vida de Gideão. Estava sentado no carvalho de Ofra, era visto a olho vivo, notando a vida de Gideão. Era o varão que estava lá. Não vem voando. Então era por isso, vocês podiam notar, quando alguém falava que tinha um anjo voando aqui, a turma quase se matava. Era um berreiro só. Se lembra, meu Jonas? Eu me lembro. Era um. Meu Deus do céu. O Nato já se atirava no atrás, já se jogava, já quebrava a coluna, tudo atrás de. Porque tinha anjo.
a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias, onde estão os seus promotores e expoentes. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Não tem como tu ter discernimento dessas coisas sem tu estar envolvido com a palavra. Não tem como. É a mesma coisa. Tem profeta que chega para outro e diz assim: olha, eu recebi de Deus que Deus sonhou a teu respeito isso. Pode chamar de mentirosos, profeta, porque só sonha quem está dormindo. É dois verbos. Sonhar é um verbo, tá? Sonhar é um verbo. Então sonha quem está dormindo. Deus não dorme. O que seria de nós se Deus dormisse? Tem até hino. A Ludmila Ferber fez. Os sonhos de Deus. O que é isso, gente? Modismo? Não, é para tentar pegar pela letra do hino, da coisa, para a gente se alegar. Sabe como é que é? Agora tem uma coisa, se tu olhar para a Bíblia Sagrada, tu vai notar que Deus se assenta para pensar. Tem tanto em Salmos como no livro de Jó. Deus se assenta para pensar a meu e a teu respeito. Por que ele tira para pensar? Porque ele não sabe que a Maura vai passar amanhã. A Maura não sabe, mas ele sabe. Então ele se assenta para tentar dar um livramento para a irmã Maura. Ele vai se assentar para dar um livramento para a irmã Jussara, para a irmã Tida, para o pastor Batista, para o Moarlindo, para mim. Ele se assenta para pensar a melhor forma. Entende? Agora, se ele estivesse dormindo, ele teve um sonho. Não, gente, isso é heresia pura. Tanto em hino como coisa assim, isso é heresia pura. Ninguém viu. Deus, eu sei que a palavra de Deus diz assim: Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º ele o quê? Descansou. Ele descansou, assentou-se, né? Vai tirar sono? Se ele fechar os olhos, a terra escurece. Se Deus fechar os olhos, a terra escurece, gente. Como é que é, pastor? O guarda de Israel não dorme. É, não dormita o guarda de Israel. Não dormita. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-te a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Não se preocupe, não. Os obreiros que foram fraudulentos, que não tiveram o coração voltado para a obra de Deus, não vai ficar um impune. Se teve, isso é para pastor também, viu? Que pensou só nele, não pensou nos membros da igreja, que fez as coisas assim como ele achava, que não estava por dentro da palavra de Deus. Isso não passa batido para Deus, não passa batido. Pode ter certeza disso. Eu afirmo pela palavra de Deus que não passa batido, porque aquele para quem mais é dado é mais requerido. Entende? Ele separou um obreiro, um evangelista, um pastor, quer dizer, ele separou alguém para dar continuidade à obra dele. Então essa pessoa não pode esquecer que ela é uma embaixadora dos céus. Dos céus. Ela não está para fazer a vontade dela aqui na terra.
ela está para representar o que pertence ao céu. Vocês podem notar, quando a vacina, que era lá da China, que eles deu uma trancada lá porque o Bolsonaro e aquele do São Paulo estavam meio desalinhados, o que é que aconteceu? Um do governo Bolsonaro achegou-se ao embaixador da China, tá? Fez amizade com ele, tá? E o que é que eles resolveram? Não, nós vamos só fazer negócio se for o Ministério da Saúde. Por isso ela tinha um embaixador aqui, como todos os países têm, a Alemanha, dos Estados Unidos, todos eles, como o Brasil tem lá fora também. São relações de um país com o outro. Então a nossa relação aqui na Terra, nós estamos relacionados aos céus. Então nós levamos as pessoas ao conhecimento daquilo que é de Deus, daquilo que pertence a Ele. Vamos lá, senão nós não terminemos hoje aqui. Como obreiro que não tem que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem da obra trabalho e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador no campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E de maneira geral aos apóstolos e demais oficiais das igrejas. A nossa declaração de fé afirma que o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. É como se fosse um remédio genérico. Ele serve para cada um. Um obreiro serve como se ele fosse porteiro, como se ele fosse diácono, como se ele fosse um auxiliar, como se ele fosse um presbítero. Ele é um obreiro da casa do Senhor. Vocês entenderam como é que é? E que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego manejar bem é ortomel. Literalmente, ortomel quer dizer cortar reto, cortar aprumado, fazer as coisas em linha reta, não passar o corte nem para cá nem para lá, mas na retidão. É isso que quer dizer. Curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Provérbios 3 e 6, 11 e 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo e o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Quem tiver que desabafar alguma coisa, desabafa em casa. Faz um griteto em casa. Entende? O problema de casa fica lá na casa. Fica lá. Quando ele sobe aqui para esse púlpito aqui, para ele trazer qualquer uma palavra, ele tem que trazer uma palavra baseada na Bíblia Sagrada, que vai ajudar alguém que está doente no banco, alguém que está com problema no banco, alguém que está passando uma dificuldade no banco. Não é porque um irmão às vezes fez alguma coisa que vem descarregar. Isso eu vi muito na minha caminhada, tá? E cheguei até a chamar a atenção de pastor na minha caminhada. Eu disse: o que tu fez errado, sabia disso, né? Porque eu conheço o irmão que estava pregando para ele e ele estava quase que não sabendo onde é que enfiava a cara. Isso aí não se faz. Usou o púlpito para descarregar. Precisa. Nem precisamos. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Então nós temos que saber o que nós vamos pregar, o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer, né? Para nós próprios, pregando, não sejamos condenados. Que não tem crescimento, já foi, que maneja bem a palavra, já foram apresentadas ao longo dos séculos a preocupação de Paulo com o ensino correto da palavra de Deus, com base na exegese. A síntese do tópico 3 é: devemos combater aos modismos, defendendo nossa fé das sectas heresias,
refutando os erros contra o ensino do Evangelho. A Bíblia não representa modismo nas verdades atemporais e eternas, conforme nos mostra a declaração de fé das Assembleias de Deus. São dois os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelos filhos, Hebreus 1:1. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio de fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro da Escritura. E Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, os profetas, e nos salmos. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ele é o manual de Deus para toda a humanidade, e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Conclusão: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma outra literatura, nenhum outro livro exerce sobre nós autoridade a não ser a palavra de Deus. Para refletir aqui a respeito do compromisso com a palavra de Deus, aqui está respondo, já vou responder para vocês. O que significa o brado da reforma sola scriptura para nós? O brado da sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Segundo, como Deus se comunica conosco atualmente? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. O que significa e perseveravam na doutrina dos apóstolos? Que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. O que significa modismo? O significado de modismo é que está na moda, e isso aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Quem tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam, em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Qual a preocupação do apóstolo Paulo com o uso da frase maneje bem a palavra da verdade? A preocupação de Paulo com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação, isso serve para a edificação espiritual da igreja. Quando o obreiro prega uma coisa que ele não sai da meta, dentro da Bíblia Sagrada, aquilo ali é para a igreja saber que ela tem um rumo, ela está dirigida pela bússola. A Bíblia ela é uma bússola. Qualquer coisa que você quiser saber da Bíblia, se você estiver errado ou certo, você vai na Bíblia que você acha. Aí tu procura se afastar daquilo que tu estás fazendo e que não é, que Deus não se agrada. Entende? Porque você pegou uma reta, você não esquece que você está numa estrada reta. Entende? Vai haver adversidades na estrada. Vai haver inimigos na estrada. Mas você não pode perder o rumo dela. Não pode perder a visão dessa estrada. E a visão dessa estrada é a própria Bíblia Sagrada. Porque tu acha na Bíblia Sagrada não só coisas para se defender, não.
tem na Bíblia Sagrada coisas que também podem te condenar. Então não é só chegar, pai, e jogar, ó, isso aqui não é para mim. Ah, se a fulana estivesse aqui na igreja, né? Porque pode notar. Às vezes está pregando uma palavra aqui, nossa, que bom se ela estivesse aqui, né? A palavra ia pegar, falar com ela. Mas que nada, está falando é com ela mesmo. É que ela esqueceu, trouxe a paz, não esqueceu da enxada em casa. E a enxada é para puxar para ela. Né? Não é para mim mesmo, Senhor, essa palavra. Eu tenho que me endireitar mesmo. Eu tenho que dar vergonha na cara e tenho que seguir a palavra como ela é. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, a todos vocês da live também, Deus abençoe. Pastor João Batista, agora quem vai? Vamos orar então. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, nós ministramos essa escola dominical, Deus, com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, conforme, Senhor, esta lição. Sabemos, Deus, que não temos tanta experiência, não temos tanta sabedoria, nem muito conhecimento. Mas aquilo que nós aprendemos, nós procuramos passar, Deus, à frente, para ensinarmos uns aos outros, para que venhamos aprender também, Deus. E sendo assim, Deus, eu creio que cada um que ouviu esta palavra, tanto aqui na igreja, quanto aqueles que estão na live, Deus, tu há de ir ao encontro de cada um necessitado, a quem se encontrar enfermo, doente. Eu também peço oração por aquele meu filho que se acidentou-se ontem, Deus, Marcelo. Eu quero que tu guarde ele. Sabe que ele anela fazer a tua obra como ele faz, Deus, naquela igreja. E agora está internado, vai passar por cirurgia. Que tu seja com ele, Deus. Seja com a tua igreja, seja com todo esse povo que está nessa live, abençoando, guardando e livrando, unicamente para o teu nome ser louvado, adorado e glorificado. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.